Se você acompanhou o Grande Prêmio de Mônaco de domingo, viu a confusão. A pista quebrou. Leclerc bateu, bandeira vermelha. Mas o que ninguém te contou é que o caos não foi acidente. Foi consequência de uma decisão que a FIA tomou 3 horas antes da corrida. Pois é. Às 14 horas, a corrida largou. Às 19, todo mundo ainda tentava entender o que tinha acontecido. O Grande Prêmio de Mônaco é, para quem não acompanha, um dos eventos mais polarizadores da temporada. Tem quem ame. A tradição, as ruas estreitas, o glamour de Monte Carlo. E tem quem odeie. A falta de ultrapassagem, o desfile de carros que parece mais procissão do que corrida. Mas no domingo, dia 7 de junho de 2026, ninguém reclamou de tédio. Teve largada com stall, piloto no muro, pista se desfazendo em plena corrida e um garoto de 19 anos que parece ter vindo de outro planeta. O detalhe: o começo dessa história, assim como o começo da corrida, foi um anticlímax completo, porque a largada que todo mundo esperava, a disputa entre Verstappen e Antonelli pela primeira curva, simplesmente não aconteceu. O holandês nem saiu do lugar. Segundo a cobertura do Crash Fórmula 1 e do site oficial da Fórmula 1, Kimi Antonelli tinha feito a pole position por 43 milésimos de segundo de vantagem sobre Max Verstappen. Uma margem minúscula típica de Mônaco, onde a diferença entre o primeiro e o segundo se mede em metros, não em segundos. Max Verstappen largava em segundo, Lewis Hamilton em terceiro com a Ferrari, Oscar Piastri em quarto com a McLaren. Lá atrás, na 16ª posição, a Williams tentava uma estratégia alternativa de pneus, esperando um safety car que mudasse o jogo. A corrida estava marcada para começar às 14 horas, horário de Brasília, debaixo de um céu cinzento que prometia. E entregou. Drama. Só que, quando o sinal verde acendeu, algo bizarro aconteceu. Max Verstappen, o tetracampeão mundial, o piloto mais dominante da década, simplesmente morreu na largada. O motor da Red Bull apagou. Stall. Stall completo. E ele não saiu do lugar. Bandeira amarela na primeira curva, a Saint Devote, enquanto os outros 19 carros passavam por ele como se fosse um cone de trânsito. Enquanto isso, Antonelli disparou na frente como se tivesse um foguete acoplado na traseira da Mercedes. Hamilton, que largou em terceiro, subiu para segundo. E a corrida, que teoricamente ia ser um desfile de carros em fila indiana pelas ruas estreitas do Principado, virou um jogo de sobrevivência. Porque em Mônaco, se você não tem velocidade, tem que ter paciência. E paciência, naquele dia, ia ser testada até o limite absoluto, enquanto Antonelli abria vantagem na frente. Segundo o Crash Fórmula 1, ele já tinha 2,5 segundos de diferença no fim da segunda volta. O drama acontecia no pelotão intermediário. George Russell, que já vinha de um fim de semana ruim, tendo classificado atrás do companheiro de equipe pela terceira vez consecutiva, teve um dia ainda pior. Segundo a Crash Fórmula 1, Russell recebeu uma penalidade de 5 segundos por excesso de velocidade no pit lane. Ele entrou nos boxes a 68 km por hora, 3 a mais que o limite. Até aí, tudo bem, 5 segundos dá para administrar. Só que na parada seguinte, quando ele já tinha a penalidade pendente, a Mercedes não avisou direito e Russell não cumpriu a punição. Resultado, em vez de 5 segundos, ele levou um drive-thru, que é passar reto pelos boxes na velocidade da pista, o que custou uns 20 segundos no total. Nas palavras do próprio piloto, citadas pela Crash Fórmula 1, ele disse: "I'm beyond frustrated right now. We had the pace for top 5 and threw it away on pit lane procedure." Além da frustração, é a versão educada. A tradução real é o que você imagina. Russell marcou 0 pontos pelo segundo Grande Prêmio consecutivo, depois de ter zerado também em Barcelona, na corrida anterior. Enquanto ele penava, um nome inesperado apareceu no topo da classificação. Pierre Gasly, da Alpine, cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, mas perdeu o pódio horas depois, quando os comissários aplicaram uma penalidade de 10 segundos por toque no carro do Yuki Tsunoda. A Alpine, segundo a Crash Fórmula 1 e o site oficial da Fórmula 1, já entrou com um pedido de direito de revisão na FIA, alegando que o contato foi causado pela freada brusca do Tsunoda, não por manobra perigosa do Gasly. Agora, o que ninguém comentou, e aqui vai o mini ahá do bloco, é que o motor da Alpine, neste ano, tem se mostrado consistentemente competitivo em circuitos de baixa velocidade. Mônaco, com suas curvas lentas e ausência de retas longas, foi o cenário perfeito para esconder a maior fraqueza do carro, a falta de potência nas retas. A Alpine pode ter encontrado um nicho de performance que ninguém mais explorou. E isso, numa temporada onde cada décimo conta, é uma vantagem subterrânea. Agora vem a parte que ninguém associou, e que é o ângulo exclusivo deste vídeo. A bandeira vermelha, que paralisou a corrida por 42 minutos, não veio só porque o Leclerc bateu. Ela veio porque a pista se desfez. Segundo as fontes, o asfalto da curva 19, a última antes da entrada dos boxes,
uma freada violenta de 300 quilômetros por hora para 80. Rachou com o calor e o impacto acumulado. A corrida tinha sido relançada depois de um safety car que juntou o pelotão todo. Na relargada, com 12 voltas do fim, Charles Leclerc tentou frear e o pedal foi direto ao chão. Ausência total de pressão hidráulica no sistema de freios da Ferrari. Resultado: batida forte no muro externo, pedaços de asfalto voando na trajetória dos outros carros, bandeira vermelha imediata. Ou melhor, a FIA tinha adiado a relargada por quase uma hora depois do safety car para inspecionar exatamente aquele trecho de asfalto. Engenheiros da FIA andaram a pé na curva 19, olharam, tocaram no chão e liberaram a corrida. Menos de 20 minutos depois, o asfalto cedeu. A decisão de correr, ou não correr, foi tomada 3 horas antes do caos, numa reunião entre a FIA e os diretores de prova, e ninguém quis segurar o espetáculo. A consequência foi um carro de mais de 15 milhões de dólares destruído, uma Ferrari a menos na briga dos construtores, e uma corrida que terminou sob safety car virtual com os carros andando em ritmo de procissão até a bandeirada. Isso não é conspiração. É fato, documentado pelo Crash Fórmula 1 pelo site oficial da Fórmula 1 e confirmado pelas imagens da transmissão ao vivo. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. E o que tudo isso significa, no fim das contas? Duas coisas. E elas mudam como você enxerga o resto da temporada. Primeiro, Kimi Antonelli, com 19 anos e 3 meses de idade, venceu a quinta corrida consecutiva, igualando uma sequência que só Lewis Hamilton tinha feito na Mercedes, em 2014, no auge da era híbrida. Ele é o líder isolado do campeonato de pilotos, com 127 pontos contra 98 de Verstappen. 29 pontos de vantagem é uma muralha no ano onde a diferença entre primeiro e segundo, em cada corrida, é de no máximo 7 pontos. Segundo, a Fórmula 1 tem um problema de infraestrutura em Mônaco que ninguém quer discutir abertamente, porque envolve dinheiro, tradição e o calendário mais glamuroso do ano. As ruas são lindas, o cassino é icônico, as arquibancadas flutuam no porto. Mas o asfalto de rua comum, usado no dia a dia dos moradores de Monte Carlo, não aguenta mais o peso e a potência dos carros de 2026, que geram quase 1.000 cavalos de força e forças G de 6 vezes o peso do corpo nas freadas. A corrida virou loteria. Quem sobrevive ao asfalto vence. E no meio dessa loteria, Antonelli não só sobreviveu. Dominou do início ao fim. Liderou todas as 78 voltas, não cometeu um erro sequer, e na entrevista pós-corrida, citado pelo site oficial da Fórmula 1, disse: "The car was perfect. The team was perfect. I just had to stay calm and not crash." Só não bater. Como se fosse fácil. Isso muda como você vê o resto da temporada. Não é mais Verstappen contra todo mundo. É todo mundo contra Antonelli. E o garoto italiano, que em 2025 estreou na Fórmula 1 como o mais jovem piloto da história da Mercedes, já age como se estivesse aqui há 10 anos. Pista quebrou, Verstappen morreu na largada, Leclerc destruiu a Ferrari, Gasly perdeu o pódio nos tribunais. E no fim, o garoto italiano de 19 anos levou a quinta seguida, abriu 29 pontos no campeonato e fez uma temporada que já começa a ser comparada com a de Schumacher em 2004. Manda nos comentários. Depois desse Grande Prêmio de Mônaco, você ainda acha que Verstappen consegue reverter o campeonato? Ou o Antonelli já é favorito absoluto ao título de 2026? Se gostou da análise, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo às 18 horas, no fuso de Brasília. E falando nisso, a Alpine pediu revisão da penalidade do Gasly. O que será que eles descobriram nos dados de telemetria que ninguém mais viu? Ou foi só sorte de Mônaco mesmo?